Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que o teu coração, tua vida, estejam todas debaixo da potente mão de Deus, debaixo da divina proteção, dos cuidados do Eterno, sabendo que o nosso Deus é um Deus que permanece fiel. Ele está acima de toda e qualquer coisa, qualquer situação, qualquer problema, enfermidade, lutas, tempestades. Ele é um Deus que no controle e na sua regência tem sempre demonstrado as suas infinitas misericórdias e o seu amor para com cada um de nós. Então lhe convido para que você possa fechar os seus olhos, orar a Deus e colocar diante do altar do Senhor as nossas orações, os nossos pedidos, a nossa gratidão, a nossa exaltação. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, abrisse o seu coração nesse momento e deixasse a sua alma falar. Você não precisa expressar palavras através dos seus lábios. Você pode expressar as palavras através de uma alma que crê. Pois o que chama a atenção de Deus não são os nossos gritos ou os nossos pulos, mas no silêncio Deus está atento às nossas orações que o nosso coração faz. Pois o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Use a fé nesse momento. Fale com Deus. Apresente diante de Deus a sua vida. E confia, pois, nele. Confia, pois, nesse teu Senhor, no nosso Salvador. Olhe para Ele. E acredito que Ele está bem perto de você. Está ao teu lado. Próximo de você. Ele está bem próximo daqueles que o invocam, daqueles que o buscam, daqueles que o clamam. Vamos fazer isso nesse momento? Fale com Deus. Fale com Jesus. E creia que Deus já está preparando a resposta, a bênção que você precisa, que nós precisamos. Deus está recolhendo cada oração e pronto para abençoar no tempo e na hora certa, para que o nome dele seja glorificado. Pai, junto com os teus filhos, cada um de nós, estamos buscando a Ti, não somente hoje, mas, ó Pai, muitas das vezes no dia, em vários dias, temos te buscado, clamado, suplicado ao nome de Jesus, para que o Senhor esteja atento às nossas orações, para que o Senhor esteja atento à nossa voz, a voz da nossa alma e do nosso coração, que se derrama diante do teu altar, em súplica, em clamor, em lágrimas, pois Tu és a nossa única esperança, Tu és a única resposta que nós possuímos está em Ti, na Tua fidelidade, no Teu amor, nas Tuas misericórdias para conosco. Perdoa, Senhor, santifica, purifica. Afaste de nós, ó Pai, o Teu juízo, mas manifeste sim a Tua bondade, para que todos possam ver o quanto Tu és grande, maravilhoso, tremendo, perdoador, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Estenda a Tua mão, ó Pai. Ouça as orações enquanto clamamos a Ti, o Senhor possa manifestar, agir através do Teu Espírito Santo, e que todas as coisas sempre possam nos conduzir ao Teu encontro,
a uma intimidade maior e mais profunda, a um relacionamento mais íntimo, sabendo que Tu és o nosso Pai, e como Pai o Senhor está atento a cada um dos Seus filhos e pronto a nos resgatar e manifestar a Tua salvação. Abençoe a cada família, abençoe a cada irmão, abençoe a Tua igreja, abençoa-nos, ó Pai, pois somos carentes, precisamos de Ti, precisamos, ó Pai, precisamos do Teu amor, precisamos, ó Deus, da Tua presença. Vem, Senhor Deus, venha até o nosso encontro. Manifeste sobre nós, ó Deus, a Tua graça e abençoa-nos. Pois assim oramos e clamamos no maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesse momento minha reflexão dentro da Palavra de Deus. Que o nosso Deus é um Deus que manifesta aliança conosco, que nos relaciona através de uma aliança e que também deseja que nós venhamos a ter e viver uma aliança. Viver em aliança. E por que Deus se revela através dessa aliança? E por que Deus se manifesta através de uma aliança? Porque é muito bom saber que o nosso Deus, é muito bom compreender, entender que na sua palavra Ele se revela como um Deus de aliança, pois aí nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele, nós podemos crer que o nosso Deus, que é um Deus de aliança, irá fazer cumprir todas as suas promessas. Todas as promessas que estão registradas na sua palavra se tornam uma realidade das nossas vidas por causa da aliança dele. E é muito bom saber e compreender que nós temos um Deus que faz aliança conosco, que nos ensina através da sua palavra também a viver em aliança. É justamente isso que eu quero pensar com você. Um Deus de aliança que nos ensina a viver em aliança. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois é Ele o mediador de uma aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. Deus deseja estabelecer com cada um de nós um relacionamento baseado na aliança, baseado nas suas promessas, baseado no seu pacto para conosco. Então Deus deseja estabelecer que essas promessas se tornem uma realidade nas nossas vidas, para que nós possamos viver plenamente na sua palavra, descansar nele, descansar sabendo que ele está no controle de todas as coisas, pois ele não vai mudar a sua palavra, e não importa qual seja a situação que possamos estar vivendo. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Deus é fiel em tudo. Assim como também ele é fiel para todos quanto o recebem, para todos quanto creem, para todos quanto obedecem e andam nos seus mandamentos e recebem a Cristo Jesus como seu Salvador. Então, o propósito de Deus é nos alcançar através da sua palavra, para que estas promessas sejam estabelecidas na nossa vida, a fim de que possamos viver uma aliança com Deus que já estabeleceu uma aliança conosco, e para que possamos vivê-la também com as outras pessoas. E o que vem a ser uma aliança? Quando a gente pensa em aliança, se você procurar lá no dicionário, você vai encontrar várias definições, mas por que não pensar aliança como um pacto, um contrato, uma junção,
ou uma união de duas coisas diferentes, uma associação contraída por um acordo mútuo, como é o caso de um matrimônio. Quando a gente pensa em aliança, a gente pensa logo em anel, anel de noivado, anel de casamento, anel de bodas. E quando a gente vai pensando nisso, a gente vai pensando então num pacto, no contrato, no compromisso sério, firmado, estabelecido com uma outra pessoa. Então, aliança nada mais é do que um pacto, um ato de ligar-se. Ou como muitas vezes o apóstolo Paulo fala, especialmente na carta de Efésios e carta de Gálatas, essa aliança nada mais é do que colar duas coisas que se tornam-se inseparáveis. Então, Deus é o idealizador, o princípio. A aliança está nele, ou seja, foi ele quem estabeleceu primeiramente uma aliança conosco, nos chamando, nos convidando a um relacionamento. Então, desde o primeiro relacionamento de Deus com o homem, a aliança estava presente ali quando Deus criou Adão e Eva. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, desde Gênesis, você percebe que ao final do dia Deus tinha prazer, alegria de relacionar com o homem, de estar com o homem. Ali foi a primeira aliança. Aliança é isso, relacionamento. Isto nasceu de Deus, veio de Deus, foi proveniente de Deus. Então Deus fez aliança, vários pactos, a fim de que esse mesmo homem pudesse passar essa aliança, viver essa aliança, transmitir essa aliança. Você vê isso em Adão, você percebe isso em Noé, Abraão, Moisés, com o povo de Israel, depois com Davi, até Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo veio, ele se tornou então o mediador entre Deus e o homem. Jesus se tornou esta aliança. Jesus se tornou esse pacto, Jesus se tornou essa junção. Jesus veio unir, colar de novo Deus ao homem. Então, como diz o autor aos Hebreus, Jesus Cristo se tornou uma aliança superior, uma aliança definitiva, ou conhecida como a nova aliança. O autor em Hebreus diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com que a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quem estabeleceu essa aliança, o princípio, foi Deus. Ele que estabeleceu. Isso quer dizer que a aliança que foi estabelecida por Deus, antes da fundação do mundo, que foi sendo estabelecida com o povo de Israel, depois com Cristo, que é com cada um de nós, sempre terá o caráter eterno, pois Deus é eterno e nasceu esta aliança em seu coração. Então Deus permanecerá sempre fiel nessa aliança que foi estabelecida por Ele. Deus jamais quebrará a sua aliança estabelecida por Ele próprio em Cristo Jesus. Então Ele espera que nós
ao aceitarmos, ao reconhecermos essa aliança em Cristo e ao vivermos essa mesma aliança, possamos também vivê-la na mesma fidelidade, no mesmo compromisso, ligados, relacionando com Ele, com Deus e com o próximo, através de uma aliança mostrada e revelada na Sua palavra em nossos corações. Um exemplo desta aliança de relacionamento é a aliança feita entre Ruth e Noemi. Quando lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: respondeu Ruth: não insista comigo para que eu te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e serei sepultada. Que o Senhor me mande esse castigo, acrescente mais se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Meu querido, nós precisamos aprender com Deus, já que Deus, Ele que estabelece, o princípio da aliança está nele, e toda aliança que Ele estabelece conosco é um relacionamento baseado nas suas eternas promessas, na qual possamos ter experiências nessas promessas dia a dia com Ele, a fim de que, nesta mesma aliança, possamos viver com os outros relacionamentos nossos, a mesma aliança, os mesmos princípios, a fim de que eles conheçam as promessas de Deus. Mas cabe a cada um de nós decidirmos se nós queremos estabelecer um relacionamento com a aliança, estabelecer um relacionamento profundo, estabelecer um relacionamento que demanda tempo, muitas das vezes lutas, muitas das vezes até desgastes, mas a fim de que o outro possa aprender, a fim de que o outro cresça, a fim de que o outro se desenvolva, a fim de que o outro conheça o amor de Deus, ou simplesmente termos relacionamentos superficiais, sem compromisso, sem desgastes. Porque nós estamos vivendo hoje, neste século, uma geração que a cada dia mais está se distanciando das pessoas. E não é isso que Deus planejou para nós. Não é isto que está dentro da aliança estabelecida pelo próprio Deus. Não. Quanto mais nos afastamos das pessoas, mais nos distanciamos dos princípios da sua palavra. Deus espera de cada um de nós, como filhos em Cristo Jesus, que venhamos estabelecer relacionamentos firmados em aliança. Porque Deus é um Deus de aliança, Ele se tornou nosso Pai. E nós precisamos reproduzir esses mesmos princípios espirituais nas outras pessoas. Então Deus está nos chamando, nos convidando a cada um de nós, a fim de sermos homens e mulheres com alianças. E a primeira e mais importante aliança que nós temos que ter é a aliança com Deus. E como é que se tem uma aliança com Deus? Tem que passar por Jesus. Tem que crer em Jesus. Tem que andar com Jesus. Tem que receber a Cristo e entender que Cristo é o Filho de Deus. É o Messias. Ele é que veio dos céus como Filho amado, que fez-se homem, habitou entre nós e que morreu na cruz, homem Deus, vertendo o seu sangue para estabelecer essa nova aliança, a fim de que através de Cristo, através da sua ressurreição, possamos olhar para Deus e chamá-lo de Pai. A nossa paternidade, a paternidade que temos com Deus, ela é estabelecida por Cristo. Então a primeira aliança temos que ser firmada passando por Cristo, olhando para a cruz, crucificando o nosso eu, a fim de que possamos viver uma nova vida. Uma vida espiritual, um caráter moldado e transformado por Cristo. Essa é a primeira aliança que nós temos que ter com Deus.
Outra aliança que nós temos que ter, além de estar vivendo com Deus, é a aliança também com o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos deu um lugar a fim de nos relacionarmos com as pessoas, chamada igreja. Dentro da igreja, temos relacionamentos com as pessoas. E é muito bom ter uma igreja onde podemos estar a fim de nos congregar, a fim de ajudar o outro, a fim de ser bênção na vida do outro. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Sabe, essa aliança dentro da igreja, meu querido, ela é formada por relacionamentos, por companheirismo, na qual nós podemos sustentar a vida do irmão, ser bênção na vida do meu irmão. Dentro dessa aliança, que é estabelecida por Deus, há um outro exemplo bíblico que nós precisamos aprender a vivê-la dentro da igreja. É o relacionamento de Davi com Jonatas. Nós precisamos aprender a ter esse mesmo relacionamento. Uma vida tão ligada à outra, a ponto de entregar as suas armas e falar: eu confio, eu acredito, eu estou disposto a andar com você, me sacrificar por você, a te amar e amar até o fim. É como se tivesse um cobrindo o outro espiritualmente, se colocando como bênçãos de Deus na vida do outro e pedindo para que Deus derrame as suas bênçãos. E é muito bom estar na igreja, e é muito bom ser igreja, e é muito bom participar dessa casa espiritual, ainda mais nessa casa espiritual chamada Igreja Batista Memorial. É muito bom porque aqui podemos ser tratados, mesmo à distância, mesmo não podendo ainda, tendo os cultos presenciais, mas como é bom pertencer a essa casa espiritual, pois eu sei que eu posso contar com as suas orações, porque eu sei que você é bênção, pois vivemos debaixo de uma aliança e temos sido conduzidos no mesmo aprendizado, a viver em aliança uns com os outros. Uma outra aliança que também é muito importante e que precisamos aprender a viver são as alianças dos relacionamentos familiares. Relacionamento entre pais e filhos, e como isso é importante. Quando você olha para a Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus vai estabelecendo as suas alianças, começando lá com Abraão, e depois partindo para os seus filhos, vai chegando para Moisés, e Deus vai falando: olha, inculca isso aos seus filhos, ensina essa aliança aos seus filhos, ensina esses mandamentos aos seus filhos, para que os seus filhos também possam aprender que eu quero ter um relacionamento com eles e que eles também possam ter um relacionamento comigo. Sabe qual foi o maior erro do povo de Deus no século 21? Foi não transmitir ou não passar esta aliança para a geração futura. Sabe por que muitas igrejas na Europa e em tantos outros lugares do globo têm fechado as suas portas? É porque os pais não ensinaram os filhos a viver em aliança. Não transmitiram, não inculcaram aos seus filhos a viver em aliança. Esta aliança que nós podemos transmitir aos filhos envolve cuidado, não só o cuidado físico, mas o cuidado espiritual, proteção, segurança, dependência de Deus, dependência na sua palavra, obediência aos princípios, sujeição, submissão à vontade do Deus eterno. É isso que Deus nos ensina.
para que possamos viver essa aliança como família, como relacionamento. Porque tudo isso faz parte do chamado de Deus para nós. Quando Deus estabelece a sua aliança, não é uma aliança só comigo, não é uma aliança somente com a esposa, filho, mas é com todos. E precisamos transmitir isso a todos. Quando Deus chamou Noé e falou para Noé, Noé, olha, estou olhando para essa geração, e essa geração está cada vez mais se afastando de mim, está se afastando dos princípios, está se afastando da minha aliança, está afastando daquilo que eu ordenei. Então eu vou destruir esta geração, vou mandar um dilúvio, mas eu vou salvar. Veja, Noé, construa uma arca e colocarei lá um casal de animais e vou colocar você lá dentro. Mas não foi a arca só para Noé. Quando Noé foi chamado por Deus, aquela arca que ele construiu foi para ele, para a sua esposa, para os seus filhos, para toda a sua casa e para toda a sua família. Quando Deus faz aliança, Deus não faz aliança só com uma pessoa, Deus estabelece uma aliança com ela, conosco, a fim de que ela seja estabelecida com todas as outras pessoas, no nosso relacionamento familiar e com quem quer que esteja próximo de nós. Precisamos aprender a viver em aliança, a fim de que estas promessas sejam alcançadas e a palavra seja transmitida de geração a geração, para que todos possam conhecer o céu, para que todos possam viver a plenitude do Espírito Santo, de uma vida de relacionamento íntima a cada dia com Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que todos possam ter paz, para que todos possam viver plenamente a alegria dos céus. Isso é viver em aliança. Deus é o idealizador desta aliança, que tem um caráter eterno, que foi firmado nas suas promessas e na sua palavra, e na qual nós devemos aprender a viver nessa mesma palavra. A aliança com Ele e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então decida ter relacionamentos que possam serem vivenciados da aliança com Deus, de uma identidade com Deus, de uma vida profunda com Deus, a fim de que possamos ser chamados por Deus como filhos em tudo que nós fazemos, para que toda honra, para que toda glória, para que todo louvor seja dado somente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que no nossos relacionamentos, quando as pessoas olharem para nós, possam ver em nós que existe uma aliança com Deus e com o outro. E que assim possamos viver, transmitindo a cada dia, revelando a cada dia as promessas e a fidelidade de Deus para com todos. Deus te abençoe e que possamos aprender a cada dia, viver em aliança, um Deus de aliança, que foi estabelecida primeiro por Deus em nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pois aprendemos que Tu és um Deus de aliança, cujas promessas jamais irão faltar ou falhar nas nossas vidas. E nos ensina a cada dia a vivermos em aliança, a caminharmos juntos, a viver juntos. Ó Pai, a aprender a ensinar, a aprender a falar da Tua graça, do Teu amor, a semear bênçãos, a semear palavras de bênçãos, de vida, de alegria, de relacionamentos, ó Pai, que possam estar sempre colados, juntos, no verdadeiro pacto de compromisso, naquilo que o Senhor nos ensina na Sua palavra e naquilo que o Senhor nos ensina a viver. E que possamos vivê-la cada dia plenamente em Cristo Jesus, como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Dá-nos da Tua paz e da tua direção em todas as coisas. E que assim, ó Pai, possamos vivê-la para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe a sua vida, querido. Compartilhe essa palavra de Deus. E que você cada dia possa também aprender a viver aliança, primeiro com Ele, buscando
vivendo cada vez mais intensamente o relacionamento com o Pai, a fim de que você possa também aprender a se relacionar em aliança com outras pessoas. Em todas as coisas, você possa ser um exemplo, refletir na luz de Cristo Jesus, para que todos possam ver a beleza que há em Cristo no seu viver. Deus te abençoe, Deus possa continuar guardando e abençoando a sua casa e a sua família em todas as suas necessidades. Vamos estar sempre orando uns pelos outros, para que possamos estar sendo sustentados uns pelos outros, independente das situações, mas que o nosso Deus possa sempre abençoar-nos e possamos caminhar sempre debaixo da orientação dele. Deus te abençoe em tudo e que assim os nossos corações estejam protegidos debaixo da potente mão de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.